Fala galera, aqui é Luiz Felipe Ramos e esse é mais um Arquivo High Speed. Particularmente falando, meu tipo favorito de corridas é o Endurance e hoje irei falar sobre a minha corrida favorita e aposto que é de muitos acelerados que estão assistindo nesse momento, as 24 horas de Le Mans. Por isso não se esqueça, curta, compartilhe e principalmente se inscreva e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Roda a vinheta! "24 horas de Le Mans". As 24 horas de Le Mans é uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. É a principal prova do Endurance Mundial e a principal prova do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o WEC. Compõe, ao lado das 500 milhas de Indianápolis e do GP de Mônaco de Fórmula 1, a chamada Tríplice Coroa do automobilismo, a qual houve apenas um único ganhador até hoje, o britânico Graham Hill. A prova é tradicionalmente disputada todo mês de junho, começando às 3 da tarde do sábado e finalizando às 3 da tarde do dia seguinte, um domingo. O seu maior ganhador é o dinamarquês Tom Kristensen. O Mr. Le Mans, como é chamado, faturou a prova em 9 oportunidades, sendo a maioria delas pela montadora alemã Audi. Por sua vez, a montadora que mais vezes faturou a prova é a também alemã Porsche, que levantou o caneco em 19 oportunidades. História. Em 1920, o Automobile Club de Louez se reuniu com a intenção de fazer uma prova que desenvolvesse a indústria automobilística francesa, tanto mecânica quanto tecnologicamente. Foi então que em 1922 surgiu a ideia de fazer uma corrida de resistência com a duração de 24 horas. O local escolhido foi a vila de La Sarthe, localizada a 210 quilômetros de Paris. La Sarthe está especificamente localizada na região de Le Mans. Foi então que em 1923, entre os dias 26 e 27 de maio, se desenrolou a primeira 24 horas de Le Mans. Cada carro, aproximadamente 35 participaram daquela prova, tinha equipes formadas por 2 pilotos, as quais se revezavam durante a prova. Os ganhadores foi a dupla francesa André Lagache e René Leonard, que ganharam a prova a bordo de um Senna E-Walker. A prova se desenrolou ininterruptamente até 1935. Em 1936, greves que paralisaram a indústria automobilística francesa impediram a realização do evento, que foi retomado no ano anterior. Porém, em 1939, houve mais uma interrupção, desta vez em função da Segunda Guerra Mundial. A prova só foi retomada em 1949, sendo disputada até hoje. Em 1955, Le Mans presenciou o maior e pior acidente da história do automobilismo. Pierre Levegh, a bordo da Mercedes, não conseguiu desviar de Mike Hawthorne, da Jaguar, que estava indo para os boxes. Assim, numa rápida manobra, acertou o Austin Haley de Lance McLaren. Dessa forma, a Mercedes voou em direção ao público, explodindo na hora que atingiu a arquibancada. Levegh e mais 84 espectadores morreram na tragédia. Em função desse acidente, a pista, que tinha o mesmo layout desde a primeira edição, teve que ser reformada a fim de dar mais segurança aos pilotos. Lembrando que em 1923 os carros podiam atingir no máximo 90 km por hora. E em 1955 já eram capazes de superar a barreira dos 250. Circuito de La Sarthe. O Circuito de La Sarthe, onde a prova é realizada, tem extensão de 13.620 metros. O circuito abrange parte do autódromo de Bugatti e depois parte para alguns trechos de uma rodovia nacional.
As mais conhecidas curvas são as de Maison Blanche, Tertre Rouge e as retas Honaudière e Mulsanne, tendo destaque para essa última. A reta Honaudière tem a extensão de 5 km e até 1990 não havia duas chicanes. Por conta disso, os carros, principalmente os protótipos, eram capazes de atingir 400 km nessa reta. Lembrando que o recorde dessa pista foi atingido em 1988. Até hoje, ninguém mais conseguiu bater 405 km, marca obtida na época. Em 1990, foi necessária a implementação de duas chicanes, uma para a direita e outra para a esquerda. Tal medida foi necessária uma vez que os protótipos, principalmente aqueles com defeitos aerodinâmicos, não atingissem voos, como o que aconteceu com Peter Dambreck e Mark Webber, da Mercedes, em 1999. Tal medida impede que os carros atinjam sua velocidade máxima, forçando-os a frear. O atual recorde de Le Mans pertence ao japonês Kamui Kobayashi, que nos treinos para a edição 2017 cravou um tempo de inacreditáveis 3 minutos, 13 segundos e 791 milésimos. Categorias participantes. Atualmente, existem 4 categorias de carros que participam da prova. São elas LMP1, LMP2, de protótipos, e GTE Pro e GTE AM, de carros de Gran Turismo. A LMP1 é feita para protótipos de fábrica, tendo atualmente os da Toyota e da Ginetta participando dessa Super Season 2020. E os LMP2, que são de equipes privadas. Já a GTE Pro, antiga LMGT1, é voltada para carros de Gran Turismo de fábrica, feito por equipes de fábrica, como a Aston Martin e a Ferrari, além da Porsche. Já a GTE AM, antiga LMGT2, é para equipes privadas. Destaque para a possibilidade de ter 2 pilotos profissionais e um semiprofissional com direito a conduzir o carro durante as 24 horas. Brasileiros em Le Mans. Embora a gente nunca tenha ganho a prova na categoria principal, os brasileiros constituíram uma história bastante interessante na corrida francesa. Os nossos melhores resultados foram os vice-campeonatos de José Carlos Patti em 73, Raul Boesel em 91 e Lucas de Graça em 2014. A primeira participação brasileira em Le Mans foi a do franco-brasileiro Bernardo Souza Dantas, em 1935. O carioca competiu durante 19 horas, porém não concluiu a prova. Em 1963, ocorreu a primeira morte brasileira em pistas fora do Brasil. Christian Bino Heinz, então piloto da Willys, que, lembrando, foi a primeira equipe 100% brasileira de automobilismo, perdeu o controle de seu Alpine na reta Mulsanne, se chocando, capotando e se incendiando na sequência. Em 1978, de modo a homenagear José Carlos Passe, que morrera um ano antes, um trio formado por Mário Amaral, Paulão Gomes e Alfredo Guaraná foi a Le Mans para competir em parceria com uma equipe francesa, correndo de Porsche. A equipe finalizou a prova num excelente 8º lugar. No entanto, nunca mais houve uma equipe brasileira que correra em Le Mans. Ainda que não tenhamos ganho a prova na categoria principal, conquistamos ao todo 8 vitórias nas subcategorias. Foram elas 4 na LMP2, conquistadas por Thomas Erdos em 2005 e 2006, e André Negrão em 2018 e 2019, 2 na LM GTE Pro, ambas conquistadas por Daniel Serra em 2017 de Aston Martin e 2019 de Ferrari, e mais 2 na antiga LM GT2, ambas conquistadas por Jaime Melo Júnior correndo pela Ferrari em 2007 e 2008. Caso Felipe Fraga não tivesse sido desclassificado após sua vitória na edição 2019, seriam ao todo 3 vitórias, contando LMGT2 e LMGTE AM, e assim seriam mais 9 vitórias brasileiras. E aí, galera, gostaram? Lembre-se, curta, compartilhe e comente e deixe aqui nos comentários as suas sugestões de provas, pilotos, narradores e autódromos
que vocês gostariam de ver aqui no Arquivo High Speed. Eu, Luiz Felipe Ramos, aqui pelo Portal High Speed. Tchau e até a próxima!